alegria que eu deixo vocês aí para inspirar, provocar, trazer conhecimento. Eu deixo esse momento com vocês e já combinando, pessoal, quem estiver assistindo e tiver suas dúvidas, perguntas, nos mandem aqui, podem já se apresentar também, falar da onde vocês são, que região, se trabalham com vendas, dão essas informações e aproveitem esse momento para trazer suas dúvidas também, que a gente vai ter um tempinho para depois trazer e elas poderem responder também, beleza? Seguem aí, gurias. Vamos nessa. Hoje a gente vai falar, turma, de processos de vendas eficientes e inteligentes em tempos de IA, né? Acho que a IA, de uns tempos para cá, se tornou um assunto muito popular e muitas dúvidas são geradas em torno dos seus empregos. Meu Deus, eu vou ser substituído, não vou. Como a IA chegou, como é que eu utilizo no dia a dia. E a gente vai falar como é que você realmente precisa entender, interpretar e aplicar a IA dentro da sua operação de vendas, tá bom? Então, vem com a gente. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho do match que nós temos com a Tendari, né? A Tendari, ela veio para simplificar o processo de vendas, vendas complexas, veio para descomplicar esse processo de vender, e estamos com eles nessa jornada. A Vendas 2B é focada em vendas complexas e B2B, né? Como a Kate bem disse, nos últimos 2 anos geramos mais de 50 milhões em vendas para os nossos clientes, é um número bastante expressivo e que não para de crescer. Então, assim, o que a Kate falou agora há pouco, a gente concorda a 300%, não é nem 100%. A IA, ela não substitui processo mal feito. Ela só acelera o que já está desajustado. Então, se você não souber realmente interpretar qual é a jornada que o teu potencial cliente percorre para comprar de ti, se você não souber treinar o teu time, entender o que ele precisa desenvolver, a IA não vai te ajudar de forma alguma a fazer esse ajuste na tua casa para que você venda mais e cada vez melhor. Então, é importante fazer essa pequena introdução para que a gente possa ali ter a oportunidade de se apresentar a seguir, tá? Tanto eu como a Luana. Eu sou a Emília Xisto, né? Eu sou hipnoterapeuta corporativa, me formei na Omni em São Paulo, sou analista comportamental DISC, já estou há mais de 10 anos em vendas complexas, trabalhei e passei por grandes players como intraempreendedora, né? Porque enquanto a gente não tem um próprio negócio, a gente pode intraempreender nos negócios que a gente faz parte, e isso nos ensina muito, porque a gente pode aprender e evoluir com o dinheiro do outro, né? Que coisa maravilhosa. Então, eu sempre aproveitei todas as oportunidades que deram na minha vida e passei por diversos cargos dentro do setor comercial, de pré-vendas, de vendas, de líder comercial, supervisora, head, até chegar ao ponto que eu entrei em outros negócios como sócios e fundei a minha própria empresa, que é a Vendas 2B. Depois conheci Luana em um desses projetos e ela se juntou a mim para fazer esse negócio acontecer, tá? Então, sejam bem-vindos, espero que eu contribua muito com as dores e necessidades que vocês hoje enfrentam no setor comercial, para que a gente possa eliminar esses gaps e fazer vocês venderem cada vez mais, tá? Boa, Emília. Até falando o que a Kate trouxe, né, um pouquinho de nós, eu acho que, para mim, né, a grande questão aqui, pessoal, é que nós passamos pela parte operacional, a gente sabe o que acontece lá no dia a dia de um pré-vendedor, lá no dia a dia de vendas, os desafios, os macetes, né, que a gente precisa ter em vendas, e nós somos empreendedoras também. Então, a gente sabe o que funciona bem, o que é saudável para uma empresa. Então, acho que esse também é o nosso grande diferencial quando a Vendas 2B, né, implementa processos, quando a gente fala sobre melhorias. Então, a gente sabe tanto falar a linguagem do vendedor na ponta e entender o que é importante para uma empresa. Então, aqui eu já estou vendo o pessoal comentando aqui, até tem um cliente nosso aqui, o Rafael, mandando felicitações aqui. Então, vai ser bem bacana trazer para vocês alguns pontos aqui para vocês se atentarem na área comercial, tá? Turma, e o que é um processo de vendas eficiente e inteligente? A gente vai falar de 4 pilares fundamentais hoje, e aguardem, tá? Que a gente vai disponibilizar template que a gente aplica aqui nos nossos próprios clientes. Então, se eles chegaram a 50 milhões nos últimos 2 anos, o que você aí não pode fazer com isso? Com esses templates, com esse ensinamento aqui, tá? Eu acredito que a gente vai sair daqui pagando o tempo que você está depositando na gente. Primeiro de tudo, qual o pilar fundamental? Etapas claras. Você precisa ter noção de toda a etapa que o teu cliente, né, potencial cliente, percorre do momento que ele entra ao momento que ele fecha com você.
E já já a gente vai falar o que é ter etapas claras e o que não é ter etapas claras. Ter métricas definidas, tá? Fundamental. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, você precisa ter clareza. Terceiro ponto, não menos importante, definição de uma ferramenta de CRM, definição das tecnologias que vão abraçar esse processo. E por último, e não menos importante, que é a flexibilidade, que todo esse processo que você está ajustando, que essa ferramenta escolhida vai te dar com a IA, beleza? Porque assim, a gente fala sempre, um processo de vendas, ele precisa ser previsível, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser ensinável e escalável, e vocês vão entender por que hoje aqui conosco. Vamos nessa. Eu vou começar aqui. Eu não sei se o Rafael que está aqui é o Rafael que foi o nosso cliente, né? Mas quando... É o Rafael da R7? Da R7. Tá bom? Tá. Rafael, um beijo para você, meu querido. Ele está aqui, não vai me deixar mentir. Então, o que é ter clareza das etapas, tá? Quando a empresa, inclusive, que o Rafael gerencia, chegou até nós na Venda Chubi, o fundador, o CEO da empresa, ele queria construir um canal outbound, tá? E ele falava assim, é porque eu quero aumentar vendas e eu quero um canal outbound. A gente já tem ferramentas de venda, a gente já tem um processo lá. E eu falava, será que vocês têm clareza desse processo? Né? Porque, assim, uma coisa é ter ferramenta de vendas, uma coisa é você ter um CRM, outra coisa é você ter esse CRM bem setado, com as etapas bem claras, o time sabendo como executar, um time bem treinado. Então, quando a gente chegou, vocês não vão ver aqui com total clareza e precisão, porque o print está embaçado para a gente não mostrar dados da empresa, mas eu tirei esse print para guardar no meu coração, tá? Viu, Rafael? Quando eu entrei na empresa e analisei o funil de vendas, o CRM, as etapas eram as seguintes, era lead, cliente, proposta, e cliente frio, morno, quente e negociação. E aí é que a gente fala, o que é clareza das etapas? Cliente frio, morno e quente não é etapa de venda. É temperatura do lead baseado nos critérios de qualificação. Esse cara, essa empresa que entrou em contato, essa pessoa que entrou em contato, ela corresponde ao perfil de cliente ideal, ao nosso ICP, ao nosso Ideal Customer Profile? Não. Sim, ela está mais próxima de fechar, não está? Ela quer fechar daqui a 1 ano. É do segmento XPTO que a gente não atende. Então, quanto mais distante ela está do teu perfil de cliente, daquilo que você pode entregar sucesso, mais frio é a temperatura desse lead. E aí, cara, isso não é etapa de venda. O que a gente mais vê, o que é mais comum é chegar em empresas aqui com atividades sendo confundidas com a etapa de vendas. Quer outro exemplo? Follow-up. Eu já peguei vários CRMs que era tentando contato, follow-up, reunião, investigação ou qualificação, investigação das necessidades, reunião agendada. Cara, o follow acontece em diversas etapas do processo de vendas. São atividades que a gente vai realizar por meio de algumas estratégias e fluxos de cadência, para muitas vezes entrar em contato com o lead, criar um fluxo de conexão, quando eu agendo a reunião, para evitar um no-show. Ele não é uma etapa do processo, ele é uma atividade dentro de algumas etapas do processo para que eu atinja um objetivo lá que eu quero. Muitas vezes entrar em contato, evitar um no-show e por aí vai. Fazer com que a pessoa realmente assine o contrato. Então, assim, a gente precisa ter clareza do que é e o que não é etapa. Porque se o seu time, ele faz de qualquer jeito o processo que você disse que tem dentro da tua empresa, o que acontece é que vai ficar tudo empírico, você não vai saber de fato qual é a jornada, a lógica e a intenção que cada etapa tem para oferecer de eficiência para aquele potencial cliente. Cada um faz de uma forma, se um vendedor entrar, outro sair, se perde as conversas tidas. Enfim, existem uma série de problemas que você não ter clareza das etapas do processo de venda traz para a tua empresa. Então, qual é a nossa missão? Qual é a missão da Venda Chubi? É fazer com que cada pré-vendedor, vendedor, farmer, hunter, closer, é fazer com que essa galera tenha clareza do que é o processo. O que é que ele faz em determinada etapa? O que é que ele faz para acelerar? O que é que ele dá? O que é que ele obtém de informações? E isso reduz ruídos, aumenta a previsibilidade, facilita treinamentos, porque se eu vejo que existem leads estagnados em determinadas etapas aqui, eu posso
Por exemplo, cara, tem muito lead aqui na etapa reunião agendada. O que é que está acontecendo que as pessoas não estão avançando para a apresentação da proposta, para uma reunião de demonstração? O que é que está acontecendo aqui? Será que os meus pré-vendedores eles não estão tendo um bom pitch de vendas, entendendo que, demonstrando valor, fazendo uma boa qualificação, ou será o problema lá na ponta? Na prospecção, de embalde, outbound, que eu não estou trazendo pessoas alinhadas e elas não estão tendo clareza da minha solução. E aí a gente vai se questionando ali os 5 porquês para encontrar a raiz do problema. Então, quando eu tenho um CRM, um processo bem estruturado, eu vou ter clareza desses problemas que vão surgir. Aí, Kainan, avança por gentileza aqui. Luana, fica à vontade também para contribuir comigo. E aí, essa empresa, que é a R7 Geradores, que a gente estruturou não somente o processo de vendas, mas treinou todo o time, fez uma revolução, as palavras do próprio CEO na empresa, eles cresceram 382% conosco em 7 meses. Tá? Por quê? Porque a gente ajustou todo o processo de vendas para trazer clareza para eles do que é a etapa X, do que é a etapa Y, o que é que eles precisam fazer, como eles precisam falar. E é até engraçado que eu sempre cheguei lá defendendo o Inside Sales, que é vendas internas. Falei, cara, muitos negócios o Field Sales, que é vendas externa, funciona. Porta a porta ainda funciona. Só que concorda comigo que se a gente também puder colocar, implementar vendas internas aqui dentro, e vocês puderem economizar tempo, recurso, enfim, se deslocando até um determinado cliente para apresentar essa proposta, vocês ganham tempo, vocês fecham negócios mais rápido. E assim a gente fez lá, também acelerando esse processo, também implementando essa nova cultura dentro da empresa, para que eles pudessem cada vez mais vender melhor, com consistência, tá? Inclusive entendendo vender até para a sua própria base com mais rapidez. Então, clareza das etapas é você saber, etapa por etapa ali, como é que o lead percorre para comprar de você, quais atividades você tem que fazer, o que é que você tem que obter de informação, o que é que você tem que dar de informação, é você entender quais são as métricas de cada etapa ali, o que é que você precisa olhar para entender se realmente você está atingindo X resultados ou não, e isso a gente vai mostrar o processo mais detalhado para vocês à frente, tá? É um ponto bem importante, né, Emília, com relação a processo, que realmente a gente precisa, a gente tem no nosso método de colocar várias regras sobre negócio, inclusive, né? Então, assim, não adianta colocar o pessoal lá no CRM, eu vou contratar um CRM, coloca aí para rodar, né, a área comercial. Mas, por exemplo, aí a gente não coloca, tá, beleza, mas em quanto tempo que um pré-vendedor pode dar perdido num lead? Em quais circunstâncias? Então, assim, se a pessoa ficar me enrolando aqui e dizer que vai ver só daqui 2 meses, o que eu faço? É uma pergunta muito comum, tá? Antes da venda to-be, né? Estabelecer o processo dos vendedores. Fala assim, mas e esse lead aqui, ele falou isso, 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 isso. Regras. Coloca regras no teu processo. Se dentro de 30 dias não tivermos algum avanço, a gente dá um perdido, um exemplo, né, e coloca uma atividade futura. Ou se o teu negócio tem um ciclo de vendas mais longo, por exemplo, precisa ficar um tempo maior, né, maturando ali o processo, beleza, coloca outra regra. Mas processo de vendas é importante vocês estabelecerem regras em cada etapa que a Emília comentou aqui, para o pessoal saber o que fazer, como fazer, é bem importante também. O Fábio Corrêa, ele comentou aqui, Luana, que ele considera, sim, um follow-up, uma etapa após o envio da proposta. Se eu não me fiz entender, ficar claro, Fábio, é o seguinte, cara, como eu disse, etapa da venda, eu vou mostrar mais com clareza um frame exclusivo da gente aqui, a gente já vendeu 50 milhões com ele, então eu acredito que a gente está muito ligado nesse racional, ele não é uma teoria. Eu já provei que ele não é uma etapa, que um follow são, cara, são pontos de contatos que você faz, atividades que você faz para criar uma conexão com o cara, seja tentando contato. Vamos lá, pegar pré-venda. Para você conseguir efetivar o contato com uma empresa, você vai fazer algumas tentativas de contato, certo? Por WhatsApp, telefone, e-mail, LinkedIn, enfim, existem infinitos pontos de contato que você pode fazer uma cadência alternada, automatizada, semi-automatizada, manual, depende da estratégia da empresa.
E isso é uma atividade, isso não é etapa. Por quê, Fábio? Porque assim, cara, na tentativa de contato, tentando contato é uma etapa. Dentro da tentando contato, vão ter as cadências, que são follows, que eu preciso fazer, certo? E dentro desses follows, eu vou fazer essa cadência. Por exemplo, 25 contatos, 25 dias, eu vou fazer 12 contatos, alternando os meios, e beleza. Consegui conectar, vou avançar no processo para a próxima etapa. Não consegui conectar, cara, vou dar perdido. Quem sabe futuramente a gente reabre esse lead para fazer ali um recontato com ele. Aí eu passo, por exemplo, tentando contato, investigação das necessidades da próxima etapa. Qualifico o cara, avanço para a reunião agendada. Na reunião agendada, cara, eu vou ter que fazer follow de novo, senão o cara pode me dar no show. E uma dica que eu já deixo aqui, cara, nunca marquem reuniões para 15, 20 dias. O cara só pode, ele vai fazer uma viagem para a Austrália. A maioria das vezes, mais de 90% das vezes, que eu, Emília, como vendedora, tá? Eu marquei reunião 10, 15, 20 dias depois, a galera me deu no show. Fica muito distante do tempo que você conversa, que você cria rapport, conexão, necessidade. Pode acontecer? Pode, eu não estou falando que é 100% das vendas, mas a maioria não avança. Então, dentro de 5 dias, tenta marcar essa reunião e também faz follow. Novamente, o follow entrando aqui como uma atividade, não como etapa. Tá? A etapa é reunião agendada. E aí eu vou executar alguns follows de tentativa, eu vou mandar um vídeo de depoimento do meu cliente falando do sucesso, eu vou mandar uma matéria que eu lembrei desse cara do que ele falou comigo. Então, assim, cara, eu preciso estruturar numa cadência quais são os dias que eu vou fazer, os meios de contato que eu vou utilizar, os materiais que eu posso utilizar, e isso não é etapa de venda, são atividades dentro de uma determinada etapa, beleza? A Luana, ela pode até complementar com essa visão, mas eu vou te mostrar um pouquinho aí como realmente você estrutura um processo de vendas eficiente. Com certeza, como o Fábio comentou aqui, né, depois da proposta, né, é importantíssimo o follow, sim, com certeza, justamente nas etapas de negociação, né, então, eu posso ter negócios mais complexos, tá, onde a gente coloca etapas, por exemplo, de validação de solução, porque, sei lá, é um projeto que tem que ter escopo, validação, é algo mais complexo. Dentro dessa etapa, que é mais uma reunião, às vezes, tá? De validação técnica, às vezes, tem vários follows. Aí, na etapa de negociação, vários follows para se fazer também, para que a gente quebre justamente objeções que o lead pode estar tendo, né, com a nossa proposta, ou que a gente leve algum benefício, alguma questão a mais para fazer aquele fechamento, enfim. Então, o follow vai estar presente realmente em várias etapas do nosso processo, né? Seja o processo simples ou mais complexo, né? Exatamente. Saiu de uma apresentação, de uma demonstração, cara, o vendedor tem que fazer follow. Para fazer o quê? Fazer com que o cara vá para a próxima etapa, que é a negociação. Está na negociação, entrando em contato, você vai sair para o fechamento do contrato? Vai fazer follow. Na etapa de fechamento, você vai fazer follow para fazer com que o cara assine seu contrato, senão ele foge no meio do caminho. Então, entende que o follow vai entrar em várias etapas, ele não é uma etapa específica? É isso, sabe? Então, assim, turma, eu falo isso com propriedade porque eu já implementei mais de 100 processos de vendas. Todas as empresas que eu implementei processo de vendas saíram para um outro patamar. Tem uma pessoa aqui, acho que tem várias pessoas que são nossos clientes que estão participando aqui hoje. Eu tirei negócio do 0 a 129 milhões. E, cara, eu não vim aqui para falar bobeira, sabe? O que eu estou falando, se você fizer, eu garanto. Depois você pega meu contato e me diz, Emília, realmente, eu ajustei o processo como você falou e hoje minha empresa cresceu X5%. Confia, beleza? Boa. Bora avançar, então. Pós-processo definido, inclusive nesse frame, pessoal, que a gente tem de processo, a gente lá dentro determina as métricas também. E quando eu falo de métrica, né, a gente está falando justamente de quantidade de atividades, de ligações, a gente está falando, por exemplo, de entender qual é o ciclo de vendas, qual é a taxa de conversão. Eu acredito aqui que o pessoal que está aqui com a gente, né, tem pessoas que talvez ainda não tenham, né, bem estabelecidos quais indicadores analisar e tudo mais, como tem pessoas aqui que provavelmente já estão fazendo, né? Já tem uma visão de, eu já olho, Luana, taxa de conversão, eu já sei o número de leads, porque eu tenho um CRM e tal, né?
Só que eu vejo que tem dois grandes erros, tá? Que geralmente a gente vê nos nossos clientes. Entendam que a gente fala com diversas empresas aqui, tá? De diversos tamanhos, inclusive. Ou o processo que a Emília acabou de trazer ali atrás, ele não existe, ele não existe e ele não está sendo também executado. Então, vocês entendem que se eu não tenho processo, se o meu vendedor não está fazendo esse passo a passo, se o meu vendedor não está registrando assim o assado, as informações, vocês entendem que não tem número, né? Não existe. Então, esquece. Então, assim, eu como dona posso estabelecer. Pessoal, eu quero isso aqui de meta de venda, inclusive, né? Que meta de venda todo mundo tem. Eu quero ter uma taxa de conversão de 80%, não sei o que, não sei o que. Mas peraí, volta para trás. Volta ali onde a Emília falou. Como é que estamos de processo? Porque senão o pessoal não vai saber o que fazer no CRM e você não vai ter métricas legais, né? E métricas confiáveis, inclusive. Eu acho que, assim, tá? Posso falar que 90% dos nossos clientes, quando eles chegam até nós, muitos até podem ter alguns números lá no CRM, porque o CRM te dá algum número, né? Geralmente. Mas tá tudo errado. A interpretação dele é toda errada. Por quê? Porque o processo está todo errado. Então, gente, é um ponto aqui muito importante para vocês, tá? Não pensem primeiro em ferramenta, pensem primeiro em processo. Eu vejo que todos os clientes que a gente já contactou, a maioria pensou em métrica e CRM. Eu quero ver isso e eu quero ter essa tecnologia, mas esqueceu de mapear processo. Então, até aqui depois em frente, a gente vai ver que é bem bacana o mapeamento que a gente faz, que vai ajudar vocês, tá? Então, assim, quando eu falo de métricas, é isso, a gente precisa primeiro ter um processo, senão você não vai ter métrica. Só que outro ponto também, pode ser que alguém aqui, né, o pessoal fale, mas eu tô com um processo rodando, né, o pessoal tá tocando, sempre tem melhorias, obviamente, né, gente, o processo, ele nunca tá 100%, né, a gente tá sempre melhorando. Então, assim, eu tenho, Luana, já tô fazendo, eu tenho ali um dashboard já e tudo mais, beleza. Mas como que vocês olham para isso? Vocês simplesmente, né, pegam por pegar ali, taxa de conversão, número de leads, ciclo de vendas, ou vocês realmente fazem perguntas sobre aqueles números? A Emília fez uma pergunta antes, né, que na verdade foi, por que eu tenho tantos leads estagnados na etapa reunião agendada? E o número, ele vai justamente te provocar isso. Quando vocês analisam, tá, vocês têm que fazer muitas perguntas sobre os números. Então, vou dar um exemplo. Por que a minha taxa, eu verifiquei ali, eu como gestor ou dono, né, verifiquei que no final do mês, a minha taxa de conversão do funil caiu, sei lá, para 10%, antes era 20%, tá, gente? Um exemplo. Poxa, a gente precisa melhorar as vendas. Tá, mas como, onde? Você tem que identificar, tendo um processo bem esclarecido, você pode fazer uma análise, inclusive, de conversão por etapa de processo, de entender onde que você cai mais. A gente teve um cliente aqui, por exemplo, que a gente foi fazer uma análise e beleza, a taxa de conversão não tá boa, mas olhando mais a fundo, a gente começou a olhar onde que ela caía. A taxa de conversão, no caso deles, caía basicamente depois da apresentação da proposta. Aí a gente faz várias perguntas, hipóteses, né? Poxa, beleza, mas como está sendo apresentada essa proposta? Qual é a nossa tática? Qual é a abordagem? Aí também outras perguntas que a Emília comentou antes também. Mas será que o público que está chegando até a proposta faz sentido? Porque vocês concordam que não adianta eu tentar vender para quem não serve para nós, né? Não vai fechar mesmo, não vai passar. Agora, no caso deles, por exemplo, a gente, na verdade, estava fazendo uma má condução das reuniões. E isso depois da gente entender qualitativamente, né? Como eram as abordagens, depois de entender esses números que estavam em queda. Então, até esse cliente, ele é uma agência, né, de marketing, desenvolvimento de website. E assim, pessoal, nos 3 primeiros meses desse ano agora, de 2025, eles já venderam o que eles demoraram o ano todo passado para vender. E tiveram de uns meses, nos primeiros meses ali, mais de 200% de crescimento.
Por quê? Porque a gente foi cirúrgico em olhar os dados. Ele não estava ali só para bonito, a gente foi a fundo. Então, quando vocês pensam em números, além de estabelecer muito bem com relação ao processo, tá? Porque senão não vai funcionar, vocês precisam também fazer perguntas diante desses números, porque o número só por si só, ele nos engana às vezes, tá? Várias vezes a gente chegou num cliente, a gente falava, ciclo de vendas de 15 dias. Tá massa, né? Para uma venda, sei lá, de ticket de 100 mil, por exemplo. Pô, que legal. Mas sabe o que a gente descobriu? Os vendedores colocavam os leads só quando já estava para fechar. Isso não engana as suas métricas? Então, assim, não sei se está fazendo sentido para o pessoal aqui, tanto para quem ainda não estabeleceu bem indicadores, como também para quem já está acompanhando, a gente tem que fazer mais perguntas e mais investigações para o negócio dar certo, tá? Isso é bem importante. Se a Emília quiser complementar. É isso, turma. A gente costuma ter uma frase aqui que é: em Deus acreditamos, para todo o resto nos mostrem dados. Porque assim, turma, eu não tenho que ficar achando A, achando B, achando C. Eu preciso olhar para dados e me questionar por quê, por quê e por quê. A técnica dos 5 porquês. Até chegar ao cerne do problema. Porque nessa pergunta, nesse exemplo que a gente está dando de reunião agendada, né? Cara, existem diversos motivos. Será que a conversa, o pitch de vendas, o script de vendas, ele realmente não está qualificando a oportunidade como deveria? Eles estão mandando pessoas desalinhadas ao nosso perfil ideal de cliente? Será que o marketing na ponta ou o processo de prospecção ativa na ponta está trazendo as pessoas corretas que gostariam de comprar de mim? Porque é um mito. Você não vai vender para todo mundo. As pessoas acham que... Cara, eu já atendi diversas ligações de vendas que eu perguntei assim, cara, me conta, para quem você vende? O cara falou, para todo mundo. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Existe sim um perfil de empresa ou de pessoa, né? B2B ou B2C, eu não sei se vocês são a maioria aqui B2B ou B2C, mas existe um perfil, trazendo para o B2B, né? De empresa que ela está mais apta a comprar de ti, que a tua solução traz mais valor, mais resultado para ela. Então, você precisa entender, para que você não saia atirando para todo lado, gastando teus cartuchos com quem, de repente, não tem interesse na tua solução e que não vai comprar de você. Você precisa ter bem definido esse perfil de cliente ideal. Qual o porte dessa empresa? Em quais estados ela está localizada? Né? Quais são os desafios? Em quem eu chego? Num decisor? Num cargo de diretoria? De repente, o CEO, o fundador? É mais fácil ou não? De repente, empresas de grande porte, você chegar a um CEO é muito mais complexo do que uma empresa pequena. Então, tudo isso tem que ser analisado, sabe? E o processo, ter um processo bem estruturado, inteligente, eficiente, também é olhar para isso. Não é só definir as etapas, né? É definir o teu perfil de cliente ideal, é definir os canais de aquisição que você vai investir para ir atrás dessas pessoas. E depois, por fim, com isso estruturado, é você ter noção de interpretação desses dados. O que é que isso está me dizendo sobre aquela estratégia que eu fui, esse público que eu estou indo atrás, sabe? Olhar para dados nos ajuda muito a corrigir gaps, a puxar alavancas de crescimento e aí para o próximo nível, porque sem dados somos apenas pessoas com opinião. Boa, e até a Lívia está perguntando, né, se tem uma estrutura de apresentação de proposta. A gente tem, inclusive, tá, um frame aqui, né, onde a gente constrói apresentações de proposta, mas vai depender muito, Lívia, do teu público, do teu segmento, do ticket. Eu faço vários tipos de condução de proposta aqui na Venda B2B. A gente tem desde propostas, por exemplo, tá, de máquinas que são de 300 mil, de 400 mil, mas eu não faço uma estrutura de reunião para apresentar, porque o mercado e o público, ele é de um jeito. Agora, quando eu tenho reuniões, né, de apresentação de proposta, a gente costuma ver muito o pessoal muito focado na proposta técnica, ou seja, é muito texto, é muito número só, e nada é convincente com gatilhos de vendas, tá? A proposta não é só apresentar o valor, você tem que ter toda uma história ali sendo contada. Então, geralmente, Lívia, a gente coloca o quê? A gente coloca nas apresentações autoridade,
como você está no mercado, porque aquela pessoa pode chegar até você e nem conhece ainda a empresa, certo? Talvez passou por um pré-vendas, por uma conversa breve. Então, assim, a gente precisa de autoridade. A gente identifica ali quais são, bate bastante, né? Nas dores daquele cliente, porque você precisa cutucar bastante ele, antes de mostrar preço, Lívia, por exemplo, valores, né? Então, a gente coloca uma estrutura de, cara, foca bastante no problema, na dor, para ir ali trazendo isso, né, à tona. E, obviamente, a gente mostra como que a gente vai ajudar ele. Mas daí a gente tem que se inserir no cenário dele. E isso é melhor contando histórias. Então, por exemplo, eu vou contar uma história, um case aqui de um cliente, né, que deu um depoimento, que tem case e tal, que estava passando por situações semelhantes e ele teve X resultado. Então, ele se vê naquilo. Você mostra a tua jornada de entrega, Lívia, por exemplo, tu tem que criar valor de percepção e não de dinheiro nesse momento. Então, assim, daqui a pouco, Lívia, você tem um negócio que precisa ser bem implementado, né? Que precisa ter todo um esquema ali de profissionais. Você tem que trazer isso à tona para a pessoa ver que fala, nossa, é tudo isso daqui só por este preço? Então, assim, as apresentações de propostas precisam ter vários gatilhos de venda até a gente chegar na precificação. E a precificação, inclusive, a gente também muda bastante dos clientes pensando em estratégia de venda, tá? Então, assim, vai depender muito do negócio, Lívia, mas aqui eu tentei já trazer uma narrativa, né, do que a gente precisa ter e é imprescindível ter. E que, geralmente, quando a gente entra nos clientes, a gente vê que ninguém faz isso. Todo mundo foca muito em preço, propostas técnicas, propostas cheias de texto sobre escopo, sabe? De entrega e tudo mais. E, cara, não é isso que vai vender. Bom, Luana e Emília, aproveitando o bate-papo ali que estava acontecendo, eu vejo que isso acontece várias vezes, né? Talvez vocês no decorrer vão estar falando sobre, mas é algo que pontualmente assim eu gostaria que vocês pudessem trazer assim quais os sinais do dia a dia que a equipe comercial, os vendedores podem perceber quando a venda está travando. Como que eles fazem para conseguir identificar eu estou quase perdendo a venda, muitos vendedores deixam e não percebem os sinais que isso está acontecendo, né? Então, acho que faz bastante sentido com o que eles trouxeram, né? Tanto de follow-up, como a questão de organização de processo, mas sendo bem pontual, o que vocês enxergam, que dicas que vocês poderiam estar dando, né, para o pessoal? Tá. E aí, trazer. Não, assim, existem vários momentos que a venda pode ser perdida, desde o início do contato, né? E que o vendedor, ele não percebe que ela pode se perder. Eu sempre puxo para a pré-venda, porque muitos dos problemas que chegam na venda, não todos, tá? Acontece de um problema de qualificação, onde eu não entendi as reais necessidades ali do meu cliente, onde eu não aprofundei e qualifiquei corretamente esse lead. E aí eu avanço, muitas vezes, para a apresentação e esse cara chega desalinhado. Mas quando este não é o caso, né, e eu estou avançada ali nas etapas de apresentação ou demonstração da minha solução, negociação e fechamento, o cliente vai dando muitos sinais, né? E uma das coisas que eu percebo em vendas é que as pessoas têm medo de perguntar. Cara, se não fosse o preço, você fecharia conosco? Né? Aí o cara, se não fosse o preço, eu fecharia. Existe mais alguma coisa aqui que eu falei que você não está identificando aqui que faz sentido para o teu negócio? Durante toda uma demonstração, durante toda uma apresentação, reunião de vendas, você precisa ir validando, usando gatilhos, gatilho de coerência. Cara, tá fazendo sentido para você? É isso que você busca mesmo na solução? Porque tudo começa da forma como você vende e questiona e contorna a objeção. A primeira objeção, geralmente, é uma cortina de fumaça para a objeção real do cara. E os vendedores falam, ele não fechou comigo por conta de preço. Sim, mas você questionou, se não fosse o preço da sua solução, ele fecharia com você? Utilizando a regra do se não fosse isso, você iria? Tá? Então, assim, muitos problemas acontecem aqui. E como é que o vendedor identifica? Cara, ele precisa questionar muito mais, se esse momento for um momento da apresentação.
né? Muitas empresas têm um material de apresentação, seguem um escopo, mas muitos vendedores só querem falar. E aí entra nessa pergunta anterior que a Luana esclareceu. Cara, o nosso material de vendas, ele precisa muito mais gerar valor, ele precisa questionar a todo tempo se a pessoa está entendendo realmente que a nossa solução vai agregar valor na empresa dele, na vida dele, e, por fim, demonstrar o preço ali. Então, alguns sinais começam na pré-venda, na forma como a gente qualifica, outros na forma que a gente apresenta e vende e esquece de contornar objeções, e a gente vai avançando com aquele cara que muitas vezes não está interessado porque a gente não chegou no ponto central. E a Luana pode até complementar outros pontos que ela visualiza aí também de percepções, sabe? Você tem que acompanhar, por isso que processo e ferramenta é importante. Né? Por isso, cara, o tripé da venda, anotem aí, ter pessoas certas, em lugares certos, bem treinadas, capacitadas, ter processos bem estruturados, é o segundo, bem alinhado, definido, e ter uma boa ferramenta de vendas que entregue aquilo que o teu processo precisa, porque assim você vai saber onde você está, quais atividades, olha novamente falando das atividades, você precisa fazer para ir para a próxima etapa e realmente fazer isso com mais eficiência. Boa, exatamente. Não, o principal sinal, tá, que o cliente, que a gente está com a venda travada é justamente aquilo que todo vendedor reclama. Cliente não me responde, cliente desmarcou, né, X reunião que era para fazer, o que acontece? Ele vai se sumindo. Pronto, é isso. Mas a grande pergunta que se faz, Kati, é o que eu, vendedor, atuei, né? Qual foi a minha ação? Então, assim, bem na real, tá? Quando eu vejo qual foi a ação do vendedor, eu já prevejo que aquilo não vai dar certo. Então, quando eu faço uma análise, por exemplo, vi uma reunião, né, de um vendedor. Eu vi que o vendedor não perguntou nada, não se certificou de nada, não entendeu bem ali, não bateu nas dores, né, falando assim, cara, é isso mesmo? Me conta você, traz aí, né, da tua visão, o que isso está impactando? Qual é a consequência, né, de tu não avançar assim, assado? Se tu continuar assim, como é que fica? Tá, como é que tu vai decidir? Mas em quanto tempo? Mas qual o prazo e tal? As pessoas acham que SPIN e BANT, né, que são alguns métodos de qualificação, nossa, é já clichê. Mas ninguém faz, tá? Ninguém aplica direito. Isso aí é certeza. A gente vê, eu sei SPIN, aí quando você vai ver, não faz. Então, assim, ali eu já sei que não vai dar certo a venda, porque perdeu, gente. Não conseguiu captar bem ali o lead, não conseguiu se conectar, foi só mais um, e vai se perder nos meios dos follows, que a gente está falando tanto aqui, tá? Cara, a Luana falou de Spin Selling, não sei se vocês conhecem depois. Quem não conhece, pesquise sobre, tá? 4 letrinhas, S, P e N. E cada uma dessas letrinhas representa uma pergunta que o vendedor precisa fazer para que ele consiga entender o problema, implicar sobre ele e apresentar suas soluções, né? E, cara, uma das coisas que eu mais vejo fazendo treinamento de vendas é que as pessoas ficam no S e no P. Querem saber a pergunta, fazem a pergunta de situação, fazem a pergunta de problema e, cara, não implica sobre ela. Porque, turma, bota uma coisa na sua cabeça. Necessidade é diferente de dor. Muitas vezes você acha que precisa ir ao médico fazer alguns exames, você tem essa necessidade. Mas enquanto não doer em você, não surgir uma doença, você não tiver um sintoma de alguma coisa, você não se mobiliza. Então, em vendas é a mesma coisa. Eu posso ter necessidade de implementar um CRM, mas enquanto a pessoa que está me abordando não mostrar quais são os problemas que hoje a minha empresa tem e como isso pode agravar, tornar em dor, tornar latente, eu não vou entender que eu preciso de um CRM, eu vou achar que a planilha está ótima. E, cara, eu nunca se vi fazer uma boa gestão em planilha. Toda e qualquer empresa do Brasil e do mundo precisa de um sistema de CRM. Tá? Então, a gente precisa, sim, ali falando no SPIN, implicar nas dores, perguntar o quanto dói. Eu, como vendedora, tá? O que é que eu sempre perguntei? Eu sempre fui para além da técnica. Eu sempre perguntei assim para os meus potenciais clientes, né? Cara, beleza, você disse que hoje o seu time de vendas não está batendo meta, mas como é que você se sente com isso? Eu entro na linha do sentimento do cara. Como é que você, como gestor de uma empresa, está se sentindo porque o seu time não bate metas? Porque isso faz com que o cara abra o cerne da coisa, se conecte comigo e crie rapport. Rapport não é só aquele clichê de dizer, você é de Santa Catarina, eu também sou, que bonitinho e lindo. Isso já é clichê.
Meu amigo, rapport é você acessar o nível mais profundo de dor do cara, entender as necessidades e mostrar como você resolve. Se você não acessar isso, você não vai conseguir criar uma boa conexão. Tá, turma? Então, respondendo as perguntas, é isso. E bora continuar aqui. Pode mandar perguntas, se a gente conseguir ver aqui, a gente vai respondendo vocês, beleza? Bora. A gente vai falar de CRM agora, né? Até a Érica perguntou aqui sobre quando o processo de venda, quando o processo trava, né? No pré-vendas, taxa de conectados é baixa, reunião agendada também. Aí entram as várias hipóteses, tá, Érica? Tem que fazer uma investigação em todas as etapas, porque taxa de conexão baixa, muitas vezes a gente tem que olhar para a cadência. Será que estão fazendo as cadências corretas? Geralmente não estão, tá? Já te respondendo. Será que estão fazendo as cadências, os dias corretos? Será que estão usando multicanais? Porque tem gente que às vezes, a gente já viu, tá? Só está mandando o WhatsApp. Gente, desculpa, não vai se conectar. Não estou fazendo nem ligação. Não vai se conectar. Pode ser que o teu público esteja, por exemplo, mais no LinkedIn e lá não estão abordando, não vai se conectar. Então, assim, tem muitas variáveis aí, tá, Érica? De você entender o teu público, de você entender onde eles estão, como eles são, qual é a persona, para saber como aumentar a tua taxa de conexão e muito, se o pré-vendedor está fazendo, tá? Se eles estão fazendo. Geralmente, cadência, eles se perdem, tá? Aí você falou de taxa de reunião agendada baixa também, né? Novamente, discurso, a gente tem que entender, beleza, quantos leads eles chegam na conversa, na qualificação. Estão chegando, né? Por exemplo, eu estou conseguindo pelo menos conversar, e dessas conversas, quantas são de reunião agendada? Se eu estou conseguindo falar com um número suficiente e eu não consigo marcar agendamento, provavelmente o meu discurso está ruim, tá, Érica? Então, assim, muitas hipóteses, tá, para esses problemas que você está tendo. Então, eu sugiro que vá fazendo essas análises de número, que a gente falou por etapa, e investigando o quantitativo versus o qualitativo também, tá? Só respondendo ali a Érica. E, pessoal, aqui a gente está falando, então, né? Tenha processo primeiro, pensa nos indicadores e aí você olhe para as ferramentas que podem te ajudar. Então, geralmente as pessoas iniciam pela ferramenta, o que é errado. A Kate trouxe muito bem, né, a Tendari é uma ferramenta, um CRM, uma tecnologia. E a própria dona aqui trouxe para vocês dizendo que, gente, o CRM por si só não funciona. Então, assim, devemos ouvir isso, tá? Então, assim, na parte de ferramenta, essa ferramenta, ela tem que se encaixar com o teu processo. Então, por isso que tu tem que entender bem o teu processo para saber, será que esse tipo de tecnologia, né, vai ajudar a minha equipe a executar? E principalmente, tá, pessoal, todo mundo aqui, eu acho que nós temos aqui tanto vendedores, né, como gestores, donos e tudo mais. Para os dois lados é bom ter uma ferramenta que otimize, tá? Tanto para o vendedor aí na ponta, e se eu tivesse uma cadência ali, ou algumas automações que a própria ferramenta faz, eu não preciso fazer. Ganho tempo, foco no que precisa e tudo mais. Até porque, nós somos seres humanos, né? Então, humanamente, tem coisas que é impossível você fazer com volume, no tempo certo, enfim, a pessoa fica doente, tem N questões que podem acontecer. Então, a ferramenta precisa te ajudar, tá? Eu vendedor e eu gestor, né? Então, precisa ser um CRM que vá reduzir o trabalho mais manual nosso, um trabalho mais repetitivo, sabe? Que não precisaria ser um humano fazendo. Então, assim, pensem sempre na escolha da ferramenta, como ela se encaixando para o processo de vocês, o modelo de negócio, e se encaixando no que ela serve para fazer no dia a dia, que é justamente otimizar o nosso trabalho, tá? E a Emília trouxe um ponto sobre planilha e tudo mais. A gente teve, são vários clientes, tá? Que não tem CRM quando a gente atende, mas vou trazer um caso específico aqui, né? Uma distribuidora aí de São Paulo, que importava remédios e tudo mais. O pessoal lá, gente, grande, tá? Empresa grande, já tinha feito implementação de um CRM. O que aconteceu? Não tinha dado certo. Aí vocês me perguntem por que não deu certo, Luana? Porque a ferramenta é ruim? Dificilmente.
É porque não tinha processo, é porque não tinha nada estabelecido, não tinha gestão, tá? Então, assim, aí a gente fez o processo lá, estabeleceu tudo e falou, bora implementar, né? Porque eles já tinham tido uma experiência ruim, né? E usamos, gente, a mesma ferramenta. O que aconteceu com eles? Cara, bateram recorde de vendas, tiveram um crescimento de ticket médio, né, de mais de 400%, reduziram o ciclo de vendas, aumentaram vendas, bateram as metas deles ali de rampeamento, de novos pré-vendedores e tudo. Por quê? Porque o CRM faz milagre? Não, era o mesmo que eles já tinham usado que não tinha dado certo, entendeu? Então, acho que é um exemplo bem claro aqui para nós que não adianta. Então, assim, escolham sim a melhor ferramenta, por exemplo, aqui vocês vão. Esses prints até que a gente trouxe aqui é do Atendari, tá? Mas a gente vai ter novidades aí até de layout do Atendari, vocês vão conseguir entender bem. E a gente está fazendo, por exemplo, a implementação aqui com o time da Atendari também, com uma ótima ferramenta e orquestrando o nosso processo da melhor forma. Então é isso, gente. Esquece que a ferramenta é o problema, tá? Geralmente. Exatamente. Quando a gente chega nas empresas, turma, muitos estão fazendo gestão em planilha e outros têm um CRM subutilizado, né? Então, eu sempre falo, cara, primeiro processo, depois ferramenta, é como um GPS em um carro. Se você não souber dirigir, o GPS vai te levar a algum lugar? Não, né? Porque ele é uma tecnologia. Você vai ficar lá, paradinho. Então, você precisa saber orquestrar. Você precisa entender do processo, o teu time precisa utilizar a ferramenta, senão vocês vão ficar culpando a ferramenta. E, cara, existem N ferramentas maravilhosas. Hoje a Atendari é uma das melhores do Brasil. Falo sem sombra de dúvidas, hoje a gente está atendendo a Atendari, conhece a fundo a ferramenta, conhece as inovações que eles estão implementando. Então, assim, então vou contratar a Atendari. Contrate a Atendari, tendo noção que vocês precisam também ter processo bem definido, que aí sim, tua empresa vai para o próximo nível, porque a tecnologia vai acelerar o que está bem feito. Nunca você vai para um próximo nível com a tecnologia que você não tem um processo bem feito, bem definido, as pessoas treinadas e capacitadas, tá? Então, essa é a dica. Boa. E um ponto bom, gente, que eu sempre falo de CRM, por exemplo, a Atendari faz implementação, tem onboarding. Cara, é perfeito, tá? Porque o que tem realmente de pessoal comprando ferramenta self-service, né, que a gente fala, só vou lá e compro, e, meu Deus, é uma tristeza o processo que foi criado. Então, tendo um processo de implementação e onboarding é bem legal para fazer uma boa implementação, tá? É isso aí, turma. Então, primeiro, defina as etapas com clareza, né? E a gente vai trazer um template que a gente aplica aqui para vocês fazerem na empresa de vocês. Definam as métricas por etapa do funil para que vocês tenham um norte quando uma coisa não está dando boa dentro do teu processo. Defina a ferramenta, porque vai reduzir as etapas reais do processo. Muitas vezes você... uma dica, inclusive. Processo não é escrito em pedra. Ele evolui, tá? Às vezes você faz um processo aqui, de repente daqui a 6, 7, 8 meses, vamos supor que a empresa vai precisar fazer uma análise de crédito. E esta seja uma atividade dentro de uma etapa, ou seja uma etapa porque envolve outros fatores. Então, tudo isso tem que ser analisado e a gente vai mostrar o nosso segredo aqui de como a gente faz primeiro um mapeamento para entender como o processo está, como ele deve ficar, para que vocês possam também se questionar aí dentro dos processos que vocês estão tendo ou que vocês ainda não têm, como vocês organizam isso dentro da empresa de vocês. Um bom CRM é aquele que vai acelerar o tempo de entrega do teu time, que vai conversar com o processo real da empresa, vai te entregar boas métricas e vai te entregar soluções que agreguem valor no teu dia a dia, beleza? Turma, a gente já está chegando quase no final, eu espero que vocês estejam gostando aqui, porque o que a gente está falando não é teoria, tudo que a gente aprendeu ao longo de mais de 10 anos de experiências com vendas complexas. Se eu for contar quanto tempo eu tenho em vendas, eu tenho 19 anos em vendas, não porque eu sou velha, tá? Mas porque eu comecei bem nova, jovem mesmo, adolescente, no mundo dos festejos, organização de eventos, vendendo ingressos e tudo mais. Eu comecei minha experiência bem lá atrás. E eu digo para vocês, foi estudando, foi aplicando, foi executando, estando em mais de 100 operações comerciais, que eu entendi o que realmente funciona e o que não funciona. E a IA chegou nesse meio tempo para acelerar.
Só que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque a IA, ela não substitui o pensamento estratégico humano, a nossa criatividade, o nosso olhar, tudo aquilo que a gente sabe, mas ela vem para amplificar quem sabe utilizar e tirar bom proveito. Porque se você for agora no chat GPT e colocar assim, como é que eu faço um processo de vendas eficiente para a minha empresa, sem dar nenhum contexto para ele, de como é a jornada do teu lead, qual o perfil da tua empresa, e dentre outros critérios, certamente ele vai te trazer uma projeção de funil ali, que é prospecção, tentando contato, follow-up, como etapa, você estrutura isso, e isso não vai representar verdadeiramente a jornada que o teu potencial cliente percorre para comprar de você. Tá? Então, você precisa, sim, entender como fazer as perguntas para que você tenha as respostas. Então, aqui eu estou mostrando, vocês não vão ver com total clareza, mas é um print aqui mesmo da Vendas to Be, onde a gente implementou por meio de quatro ferramentas, e vocês podem utilizar 4 ferramentas para fazer isso também. A gente utilizou o Make, que é o integrador, o Apollo, não sei se vocês conhecem, onde a gente faz construção de listas, faz pesquisas de empresa, a gente acha LinkedIn, uma série de coisas para enriquecimento de dados, o chat GPT e aqui no exemplo um CRM que é a Tendari. Cara, você pega essas 4 ferramentas, tá? O que é que a gente fez aqui? A gente gastava, em média, 5 minutos na etapa de filtragem de empresa. O que é etapa de filtragem de empresa, Emília? Aquela etapa onde a gente vai enriquecer dados. Vai pegar e-mail, vai entender quem é o CEO, vai entender se essa empresa faz parte do meu ICP ou não. Tem vendedores, inclusive, que eu já vi, que gastam uns 10 minutos nessa etapa. Se a gente pega ali 15 novas empresas que eu tenho que adicionar todos os dias num funil outbound, vamos supor, e eu gasto de 5 a 10 minutos, numa média de 7 minutos, isso vai me dar mais de 2 horas do meu dia só fazendo isso aqui. Mais de 2 horas do meu dia só fazendo filtragem de empresa, só investigando empresa para enriquecer dados e avançar para a tentativa de contato. Pegaram a linha do raciocínio? Beleza. Então, o que a gente fez para eliminar essas 2 horas do nosso dia de vendedor e ganhar produtividade? A gente fez uma automação onde, quando um lead se cadastra, isso aqui se aplica tanto no inbound como outbound, tá? Como prospecção ativa, tanto como se você tiver campanha de anúncio, enfim. A pessoa se cadastra no nosso LP. Aí a gente manda, por meio do Make, ela ia ali no Apollo com o e-mail dela, a gente investiga ano de fundação da empresa, isso tudo automático, tá? Segundos fazendo lá, não tô nem vendo nada. E aí, cara, vai lá, vai filtrar informações da empresa, ano de fundação, quantidade de colaboradores, vai no LinkedIn, pega informações sobre a empresa, joga para o chat GPT interpretar isso, com base no nosso banco de dados lá, que ele já tem do nosso ICP, quem é o perfil de cliente ideal da Vendas to Be, que ele já tem lá o que a gente considera um MQL, que é a pessoa pronta para levantar a mão e a gente, ligar. E aí ele faz toda essa análise, devolve para o nosso CRM automaticamente. Eu, como vendedora, pego lá, abro o meu CRM e já vai ter todo esse detalhamento que vocês estão vendo aqui na tela. Cara, essa empresa está dentro do perfil, porque é do segmento de saúde, fatura mais de 80 mil, tem X colaboradores. Quais são as possíveis... Ele vai me trazer as possíveis dores que um segmento de saúde já tem com base no nosso CP. E aí o que eu levava 5 minutos para pesquisar, em segundos, em 30 segundos, menos de 1 minuto, eu já vejo tudo aqui, o detalhamento dessa empresa, já sei quais são as possíveis dores daquele segmento, pego o telefone e ligo. Quanto tempo, com 15 novas empresas, eu economizo aqui? Se eu considerar 1 minuto, que é menos de 1 minuto aqui, que você lê isso aqui, entende, pega o telefone e liga. Que eu gastava 2 horas, eu passo a gastar 15 minutos. Com 15 novas empresas sendo colocadas todo dia num funil outbound. Cara, 2 horas eliminadas das tuas 8 horas de trabalho. E aí isso pode fazer com que meu time foque mais em qualidade de ligação, aumente um pouco mais o volume de 15 para 20, e, consequentemente, a gente vai aumentar resultados. Então, isso aqui, cara, inclusive foi engraçado, porque quando a gente abriu, ela falava de possíveis dores e soluções para empresas do segmento de saúde, que muitas vezes precisam abrir novos mercados com produtos próprios, e ele trouxe isso. E quando o vendedor ligou, ele simplesmente falou com a CEO falou que estava lançando um novo produto no mercado e precisava abrir canais e etc. Era justamente a dor que a gente tinha mapeado com a inteligência artificial e que o cara conectou, criou conexão, autoridade, porque se eu estou entendendo, se eu já chego dizendo, cara, os problemas mais comuns do segmento é esse, as possíveis soluções são essas, o que é que eu mostro para quem está do outro lado da linha comigo? Autoridade, a pessoa entende, ela me escuta e entende o que eu preciso. Então, essa empresa realmente faz sentido eu conversar. Então,
Isso aqui é um dos exemplos que a IA chegou para acelerar o nosso trabalho, não para substituir o meu pré-vendedor top de linha. Um pré-vendedor top de linha é imbatível. Sim, tem IAs que eu já testei e que, cara, é melhor do que muitos vendedores por aí. Por isso que você tem que estudar, se preparar, fazer com que tu sempre suba de nível para que realmente seja imbatível com qualquer tecnologia. Então, você pode incorporar ferramentas de diagnóstico dentro do CRM para fazer lead scoring, tá? Análise preditiva de dados para te ajudar a olhar, cara, qual o lead tende a fechar, qual a probabilidade, quais são os critérios aqui. Abrir espaço para interações automatizadas, como essa que a gente fez, por meio de um SDRA que a gente está implementando aqui. Então, assim, turma, tem várias vertentes, e percebam que nenhuma dessas eu estou falando para eliminar o teu bom pré-vendedor, mas sim para trazer agilidade, otimizar tempo, para trazer mais qualidade para o teu dia. Então, uma boa ferramenta também, ela precisa estar aberta para isso, para ter essa flexibilidade de adaptação. E, óbvio, você precisa entender de integração, porque a IA por si só não vai trazer um resultado como esse. Tem que integrar, tem que ter boas ferramentas que integrem. Por exemplo, a Tendara integra com o Make. E isso faz com que vocês possam construir essa mesma jornada que a gente construiu aqui para vendas to be. Bote uma coisa na cabeça de vocês. A IA, ela só funciona quando há clareza e a lógica. Sabia que a IA é burra? Se você não souber do assunto, tampouco ela vai saber. Ela pode trazer coisas ali. Eu falo isso porque eu uso há 2 anos, assim, sem parar, testando, implementando novas ferramentas. E, cara, se você não souber do assunto, ela pode te levar para uma linha totalmente diferente. Então, é necessário estudar. Não se tornem vendedores, gestores burros, quadrados, que pega tudo aquilo que a IA está trazendo e leva isso como a verdadeira e real. Se questione sempre, tá? Porque ainda não chegamos nesse nível que a IA vai substituir todo mundo a todo tempo e tá tudo lindo e maravilhoso. Ela vem para ajudar. E é isso, turma. 4 pilares, anotaram aí? Já estourou um pouquinho o nosso tempo, então acredito, Luana, que a gente vai passar aqui pelos templates para disponibilizar para a turma. E, gente, a gente fica à disposição aí, a gente vai deixar um QR Code no final, vocês vão ver. Os 10 primeiros que baixarem os nossos templates aqui, a gente vai oferecer um diagnóstico gratuito, comigo ou com a Luana, da sua operação comercial. Olha, de alto nível, tá? A gente vai oferecer, vai mandar uma planilha, vocês vão preencher lá o nosso mapa comercial, para a gente avaliar 5 critérios da empresa de vocês: pessoas, tecnologias, dados, gestão e cultura, e também analisar como é que está toda essa questão de pessoas, de como vocês estão fazendo processos para que vocês possam ir para o próximo nível. 10, tá? As 10 primeiras a gente vai selecionar. Vai estar lá no final o QR Code. Mas pode avançar, Kainan. Boa, boa. Aqui o pessoal vai ter acesso como a gente desenha mesmo na Vendas to be os nossos frameworks, tá, gente? Isso aqui custa caro, então a gente está liberando aí para vocês. Não sei se o pessoal já ouviu falar no diagrama da tartaruga, mas é um frame, né, onde a gente visualiza o que está acontecendo hoje, tá? Como é o processo hoje. Não sei se vocês já ouviram falar de as is, processo as is, é o processo como ele está hoje. Então, é um frame mais visual mesmo para você entender, beleza, né? Como é que o meu processo inicia, a entrada do processo, né? Mas como que é executado cada etapa, mas quem ajuda, mas quem faz, mas que indicadores eu olho, mas que recurso, ferramentas, documentos eu uso. Então, gente, se vocês estão aqui, né, várias pessoas trouxeram aqui alguns pontos de, eu tô com problema disso, daquilo outro e tal. Cara, faz o mapeamento de processo primeiro, porque vocês vão entender os gargalos de vocês, tá? Se tu avançar aqui na apresentação, a gente tem um exemplo aqui que a gente fez, por exemplo, de um cliente, tá? Esse conteúdo aqui vocês vão conseguir acessar, tá, gente? Nesse QR Code, vocês vão ter o link e vocês vão conseguir enxergar melhor, tá? Mas aqui a gente fez um mapeamento, então a gente fez todo o mapeamento entendendo ali cada etapa, cada processo. Isso é muito importante para vocês. Primeiro, entendam o que vocês estão fazendo, mesmo que seja empírico, tá? A maioria está tudo na cabeça, inclusive. Então, enfim, faz o que está na cabeça e tira, coloca no papel digital, entre aspas. E depois, aqui em frente, a gente tem um frame
realmente do mapeamento do novo processo. Para quem não conhece, to be. Então, assim, o que eu quero que aconteça? Então, antes é o como é, e você vai identificar gargalos. E aqui a gente está trazendo um negócio muito legal, tá, gente? Que já está preenchido para vocês verem um exemplo, né? De mapear todo o processo com essas regras que a gente falou, com esse, o que eu tenho que fazer, que atividade, quando vai para frente, quando não vai, gatilho de passagem, tudo isso esse frame garante para vocês. E a gente tem ele ali em branco depois, se a gente avançar aqui na apresentação, a gente vai ver que tem esse template para que vocês preencham e usam no de vocês, tá? Então, são 2 materiais ricos aqui que vocês vão poder fazer para criar o melhor processo na operação de vocês, de acordo com o que é bom para vocês, para a realidade de vocês, e para que daí sim vocês consigam visualizar como isso vai rodar na ferramenta. Tem mais coisas aí na apresentação depois? Acho que tem. Tecnicamente, é isso. A gente deixou 2 frames para vocês, que é o diagrama tartaruga e o nosso mapeamento de processos, onde tem etapas, quem é o responsável, qual é o objetivo, quais são as atividades que fazem cada etapa. Vai estar tudo detalhado, tá, turma? E ali no final a gente fala um pouquinho que a IA, ela só contribui para você acelerar, hoje em dia, tá? Não sei daqui, eu não posso falar pelo futuro, eu falo pelo presente. Então, ela vem para acelerar aquilo que está bom, não que está desajustado. Analisem o que vocês precisam ter com IA, porque ela vem revolucionando, agregando em ferramentas de CRM como a Tendari para trazer uma entrega de alto nível. E aqui está o QR Code. Em tempos de IA, não é quem automatiza que vende mais, é quem entende melhor o que deve ser automatizado. O que é que eu preciso para ganhar eficiência? E você só consegue olhar para isso quando você entende o seu processo, entende onde estão os gargalos, o que é que você precisa fazer para corrigir e o que é que você precisa fazer também para acelerar, para subir de nível e realmente fazer com que o teu processo esteja muito mais ajustado para vender mais, melhor e sempre. Porque quem vende dentro desses 3 pilares aqui, com certeza cresce ano após ano, tá? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado aqui. Esse material aqui é riquíssimo, tá? Foi preparado exclusivamente para a Tendari, disponibilizando templates que são nossos, que os nossos clientes nos últimos 2 anos já venderam mais de 50 milhões com essa metodologia aqui que a gente está ensinando para vocês. E os 10 primeiros aí vão falar comigo, a Luana. Fechou? Pessoal, queria agradecer, né, a participação delas e passando uma opinião sincera nossa da Tendari, né? A gente está com o processo rodando com a Vendas to Be e tudo que elas trouxeram assim, de material, às vezes a gente olha, né? Tem que trabalhar, tem que estar revisitando os processos mapeados. Às vezes, no nosso entendimento, isso está claro, isso está funcionando, mas tendo uma visão externa com pessoas que têm experiência no mercado, a gente às vezes precisa se ajustar, né? E às vezes aquilo que a gente imagina ser o certo acaba tendo que mudar. Então, mentalidade, a gente precisa aprender a reaprender os processos, eles não param. Então, hoje ele está num cenário assim, vai ter que ter mudanças, e a Vendas to Be é uma parceira muito boa para ajudar, né? Então, caso vocês tiverem dificuldade, baixarem os templates e não conseguirem, eles são uma assessoria, então eles ajudam, mão na massa, a construir e a desenvolver, identificar os gargalos que podem estar acontecendo, né? Acho que foi muito bom ter vocês duas juntos conosco, Emília, Luana, o pessoal interagiu, tem algumas dúvidas ali que ficaram. A gente pode marcar em outro momento, né, mais uma sessão para falar sobre, porque o diagrama acabou que a gente não conseguiu aprofundar, né, mas é bem bacana isso que vocês têm, agradeço. E não esquecem de baixar o material delas, né, é algo rico, é algo muito que vai agregar a tua empresa, o teu processo, o teu dia a dia. Não sei se vocês têm mais alguma coisinha assim que gostariam de deixar para a galera. Só deixar que, independente da sua profissão, você precisa entender como vender. Vamos para outro nível aqui. Contem conosco e com a Tendari, que eu tenho certeza que unido aí as duas forças, vocês certamente vão atingir todos os objetivos de vendas de vocês, tá? Obrigada, cara. Obrigada, galera. Fiquem bem atentos aí às novidades, né, que a Tendari traz. E chamem a gente no LinkedIn, é Luana Laguna, Emília Xisto, lá a gente responde vocês, tá bom? Obrigada, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.